O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes nos bolsos. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar a água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Manuel de Barros, Exercícios de Ser Criança. Nós da docência. 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 Da docência. Nós da docência. Da docência. Nós da docência. Nós da docência. Olá, meu nome é Maria Cláudia Dalinha. Sou professora dos pequenos e dos grandes. E este é o podcast Nós da Docência. Este podcast é sobre nós. Convido você para dialogar sobre as nossas docências, buscando encontrar em nós modos de atar e desatar os nós da nossa profissão. Vamos juntas cuidar da gente. Em outro episódio, chamado Por uma Docência Encarnada, refletimos juntas sobre o modo como nos constituímos docentes e eu coloquei na mesa para o nosso diálogo 2 perguntas. É possível ser feliz na docência hoje? É possível exercer a docência com saúde e equilíbrio emocional? Naquele momento, defendi a seguinte ideia. Para desfrutarmos da felicidade na vida e na nossa profissão docente, precisamos percorrer um caminho dentro da gente, para que possamos nos conectar com a nossa própria docência e para sermos capazes de criar conexões potentes com estudantes, professoras, colegas, famílias, na escola e na universidade. Hoje, neste episódio, vamos continuar pensando criticamente sobre a nossa profissão, sobre os modos como nos conectamos com as nossas docências. Para isso, retomo agora a história do menino que carregava água na peneira, apresentada no início deste episódio. Vamos juntas. Faremos o exercício diminuindo nossos passos, desacelerando nossos ritmos de trabalho e de vida para viver a docência em sua função plena. É possível ser feliz na docência hoje? Eu acredito que sim. E vou explicar como entendo a felicidade no nosso trabalho docente. Faço isso a partir de 3 pontos que coloco na mesa para o nosso diálogo. Ponto 1. Para ser feliz na docência, precisamos questionar o nosso próprio projeto de felicidade. Um projeto construído pela nossa sociedade, que fomenta o individualismo, a concorrência e o prazer imediato.
Felicidade e infelicidade não são estados que resultam unicamente de nós mesmas. Alguns são mais felizes que outros, porque existem processos estruturais em curso em nossa sociedade que incluem e excluem, que demarcam fronteiras, que discriminam negativamente pessoas. Não se trata, portanto, apenas de merecimento ou de esforço pessoal. Em síntese, neste primeiro ponto, quero destacar que a fórmula da felicidade não está dentro de nós. Não negocio com discursos de gestão contemporâneos que sustentam a ideia de que um professor e uma professora é como uma pequena empresa. Ponto 2. Se essa ideia de que a professora é responsável pela sua felicidade pode ser perigosa, o contrário também é verdadeiro. Se prestarmos atenção somente nas histórias que são contadas e que contamos sobre a nossa profissão, corremos o risco de ficarmos paralisadas, anestesiadas, adoecidas. As desigualdades sociais e as diferentes formas de violação de direitos humanos que atingem as nossas escolas e as nossas universidades são obstáculos gigantescos que precisam ser ultrapassados individual e coletivamente, e que não podem fazer cessar o nosso trabalho. Em síntese, neste segundo ponto, defendo a ideia que a fórmula da felicidade não está fora de nós. Não negocio, portanto, com os discursos pedagógicos contemporâneos que sustentam a ideia de que não há nada o que fazer porque as estruturas da escola e da universidade são como são. Não há nada o que fazer porque as famílias são como são. Não há nada o que fazer porque as direções, as secretarias municipais e estaduais e até o próprio Ministério da Educação são como são. É possível ser feliz na docência hoje? Neste ponto 3, vou defender que sim. Defender a docência, para mim, é um princípio ético, político e pedagógico. Estudo a docência desde que me percebo professora e pesquisadora. São quase 30 anos, mais de 2/3 da minha vida. Por isso costumo dizer que vivo a docência. Ela está encarnada em mim, e eu estou encarnada como professora nesta vida. Nestes pontos 1 e 2, argumentei que para ser feliz na docência precisamos questionar criticamente os discursos neoliberais, que culpabilizam docentes, e também os discursos fundamentalistas pedagógicos que são mobilizados para desresponsabilizar docentes. Neste terceiro ponto, afirmo a minha insatisfação com a celebração e com a demonização da profissão docente. Meu convite é para que nos concentremos agora, neste momento, no que é possível fazer. Concentremos as nossas energias vitais em nós mesmas e nas relações interpessoais no trabalho, para que possamos nos conectar com a nossa humanidade, a nossa presença e a nossa autoria. É possível ser feliz na docência hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito mesmo que ser professora é ser capaz de modificar o dia de alguém. É ser capaz de ser esquisita e apostar nisso para ensinar algo novo. É se considerar capaz de carregar água na peneira, criar peixes nos bolsos, catar espinhos na água, para buscar inspiração novamente na poesia de Manuel de Barros e no menino que carregava peixes no bolso e água na peneira. Assim como este menino, proponho seguir com e na profissão, ainda que isso pareça para muitos um despropósito. Todas nós queremos ser felizes na vida e no trabalho, mas isso pode ser muito perigoso se não entendermos que o nosso bem-estar pessoal é construído por fatores externos e internos. Eu já fui uma pessoa rígida. Eu já recusei algo a priori, sem ao menos experimentar, por preconceito, por medo, por orgulho, por birra. Eu já acreditei que para viver feliz, eu precisava pensar positivo e ignorar meus pensamentos negativos. Eu já senti culpa e vergonha e ainda sinto, confesso, das minhas desistências como professora.
Todas nós temos histórias de sucessos e fracassos na sala de aula. Para sermos felizes, é preciso compreender isso, que a vida é complexa e não pode ser lida de forma rígida e de modo binário. Ao refletir sobre a complexidade da vida, lembro da artista Agnès Varda, uma mulher que foi fotógrafa, cineasta e artista plástica. Uma artista que foi mulher e desbravou caminhos e destinos traçados para ela. Agnès nasceu na Bélgica e viveu na França, e trabalhou por mais de 60 anos com arte. Talvez seja mais correto dizer, viveu e morreu criando obras bonitas e potentes. Indico aqui um documentário da Globoplay chamado Varda por Agnès. Diz ela no documentário que as pessoas são o coração do seu trabalho. Abre aspas. Se você abrir uma pessoa, irá encontrar muitas paisagens. Fecha aspas. Mas por que estou costurando aqui a obra de Agnès com os meus argumentos sobre felicidade na profissão docente? Faço isso porque estou argumentando desde o início desta temporada do podcast que precisamos olhar para dentro de nós, para fora de nós, para o modo como temos nos relacionado com a nossa profissão. Olhar para dentro de nós para encontrar paisagens, como explica Agnès. Se tomarmos aqui a palavra paisagem para analisar seu sentido, vamos compreender que isso é complexo, porque uma paisagem extrapola o que vemos, o que somos capazes de ver. Uma paisagem é composta pela luz e pela sombra, pelo que vemos e pelo que não vemos. Uma topografia da docência exige muito de nós, justamente porque para sermos felizes na docência precisamos sentir tristeza. Mais do que isso, precisamos reconhecer e cuidar das nossas tristezas como professoras e como seres humanos que somos. Mas como faremos isso se a sociedade nos convoca a ser feliz no trabalho? E mais ainda, no caso da nossa profissão docente, somos responsáveis por preparar outras pessoas para desfrutarem da felicidade no mundo. O imperativo da felicidade promete um final feliz. Nos arranca do presente e nos joga para o futuro. Isso produz infelicidade porque o final feliz não se realiza e o presente não nos satisfaz. Volto a defender o estudo. O estudo como um trabalho de cuidado que me permite pensar criticamente sobre a vida que é vivida. O estudo da profissão docente com consciência nos permite recusar os clichês educacionais. Volto a falar sobre os clichês em outro episódio desta temporada. O que desejo marcar neste momento final é que interrogo a busca da felicidade plena e defendo a busca pelo conhecimento na docência e na vida. A busca pela docência precisa nos levar a interrogar as verdades sobre a nossa própria profissão docente. Aquelas verdades que nos fazem rir de nós mesmos. Aquelas verdades que nos transformam numa figura estereotipada, que se sacrifica pela profissão, que está cansada, que não tem tempo para si mesma e para a família, que adoece porque escolheu ser professora. Operar com o princípio da ambivalência e da coexistência, recusando o pensamento binário, como já referi, envolve um exercício consciente e cuidadoso de si mesma e dos modos como nos relacionamos com a nossa profissão docente. É preciso alimentar a ambivalência porque são múltiplos e muitas vezes opostos os sentimentos e os desejos da professora. É preciso alimentar a coexistência porque tais sentimentos e desejos habitam de forma simultânea a nossa docência. Se olharmos para dentro de nós, não veremos isto ou aquilo. Veremos a potência das nossas narrativas, porque não somos motivos de piada. Somos paisagens. Somos nós da docência. Este foi o episódio É Possível Ser Feliz na Docência.
Acompanhe o podcast Nós da Docência no Spotify e no YouTube. As referências citadas podem ser encontradas na legenda deste episódio. Estiveram comigo Debbie Maier, Douglas Oliveira, Gabriel Semeunca e Karine Costa. Eu sou Maria Cláudia da Linha. Obrigada por caminhar comigo. Até o próximo episódio.